Você já parou para pensar que talvez o poder de curar seu corpo e sua alma nunca esteve fora, em remédios, terapias ou pessoas, mas dentro de você, escondido em algo tão simples quanto uma palavra? E se eu te dissesse que existem 5 palavras sagradas, tão antigas quanto o próprio tempo, capazes de ativar a autocura natural do seu corpo e que cada uma delas carrega uma frequência capaz de mudar o seu campo energético, o seu humor e até mesmo o funcionamento do seu sistema imunológico? Parece impossível. Pois prepare-se. Porque o que você vai ouvir agora não é superstição, não é religião, e muito menos coincidência. É ciência, vibração e consciência. Palavras têm peso. Palavras têm energia. Cada som que você pronuncia vibra através das suas células, e o seu corpo responde. Talvez você nunca tenha percebido, mas as palavras que você repete todos os dias consciente ou inconscientemente estão moldando a forma como você pensa, sente e vive. Cada vez que você diz não posso, seu corpo enfraquece. Cada vez que você diz eu consigo, o seu DNA responde com força, com vitalidade, com vida. Agora imagine usar as palavras certas. Palavras que os antigos mestres, monges, curandeiros e sábios já conheciam, palavras que foram usadas por civilizações milenares para restaurar a harmonia entre corpo e espírito. Essas 5 palavras são portais. Portais de energia que reprogramam o seu campo vibracional e te reconectam com a fonte. Você pode não ver, mas vai sentir. Vai sentir o coração abrir, o corpo relaxar, a mente silenciar. Vai perceber que o que chamamos de cura é, na verdade, lembrança. Lembrança de quem você é, antes das dores, antes das feridas, antes das crenças que te separaram do seu poder. E o mais fascinante: essas palavras não precisam de fé cega, nem de rituais complicados. Elas só precisam ser ditas com presença. Porque quando você as pronuncia com intenção, o universo inteiro ouve e responde. Nos próximos minutos, eu vou-te revelar cada uma dessas 5 palavras sagradas. Mas antes, respire fundo. Coloque a mão no coração. E se permita acreditar, nem que seja por alguns segundos, que você é o seu próprio curador. Porque o que vai acontecer a partir de agora pode mudar completamente a forma como você entende a vida, o corpo e o poder que habita em você. Agora sim, vamos começar. Vivemos em um tempo onde o corpo fala, e quase ninguém escuta. Dor de cabeça que não passa, cansaço que não tem explicação, ansiedade que vem do nada, insônia, tristeza, vazio. Você já sentiu isso? É como se algo dentro de você pedisse ajuda, mas você não soubesse exatamente o quê. A verdade é que o corpo não fala em palavras. Ele fala em sensações, em sintomas, em silêncios. E o que a maioria das pessoas faz? Tenta silenciar o corpo com comprimidos, com distrações, com correria. Mas o que você está prestes a descobrir é que o corpo não precisa ser silenciado, ele precisa ser ouvido. Por séculos, civilizações antigas entenderam algo que a ciência moderna só começa a redescobrir. As palavras, os sons e as intenções são códigos de energia. Cada palavra pronunciada com consciência altera a vibração das suas células, do seu coração, do seu campo eletromagnético. E quando essa vibração muda, a cura começa. Imagine isso por um instante. Seu corpo é um instrumento musical, e cada célula é uma corda vibrando em determinada frequência. Agora pense o que acontece quando esse instrumento desafina. Surge a dor, a doença, o desequilíbrio. Mas e se existissem palavras capazes de afinar novamente o seu corpo, devolver o tom perfeito à sua alma, restaurar a harmonia que você perdeu? É exatamente sobre isso que este vídeo é. 5 palavras. Sim, apenas 5. Mas cada uma delas carrega uma vibração tão pura e tão poderosa que pode transformar o que parecia impossível em leveza, clareza e paz. Essas palavras não foram inventadas por acaso. Elas surgiram através da observação, da meditação, do contato com o mistério. Foram usadas em templos antigos, em cantos sagrados, em rituais de purificação. Hoje, a neurociência confirma o que os antigos já sabiam. As palavras que pronunciamos mudam nossa bioquímica interna, liberam hormônios, alteram o ritmo cardíaco, equilibram o sistema nervoso. A promessa deste vídeo é simples mas profunda. Você vai aprender a usar 5 palavras sagradas que podem reativar o poder de autocura que já existe dentro de você. Não importa se você acredita ou não. A vibração não precisa da sua fé, apenas da sua presença. Você só precisa escutar, sentir e permitir. Ao longo deste vídeo, você vai entender o significado oculto de cada uma dessas palavras, a vibração que elas despertam e como aplicá-las no seu dia a dia para transformar não apenas o seu corpo, mas também a sua energia e o seu estado emocional. E aqui vai um aviso: essas palavras não funcionam se forem ditas de forma mecânica, fria, superficial.
Elas só despertam o seu poder quando saem de dentro do coração. Porque cada vez que você as pronuncia com a intenção verdadeira, o universo inteiro se reorganiza para te acompanhar. Então, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Sua alma atraiu essa mensagem porque está pronta para lembrar do que sempre soube. Você nasceu com a capacidade de se curar, de se equilibrar, de se transformar. Este vídeo é o portal. E as 5 palavras sagradas são as chaves. Permaneça comigo até o fim. Porque quando eu te revelar a 5ª palavra, algo vai se abrir dentro de você. Um espaço de silêncio, de paz, de compreensão. E você vai perceber que a cura não é algo que acontece com você, é algo que acontece a partir de você. Agora que você sabe o que está prestes a descobrir, respire fundo, solte as tensões, abra seu coração e permita-se receber. As palavras estão chegando. E com elas, a lembrança do seu verdadeiro poder. Talvez você tenha sentido ultimamente que algo dentro de você está cansado. Cansado de lutar, de buscar respostas fora, de tentar se encaixar em um mundo que parece cada vez mais desconectado do essencial. Cansado de acordar todos os dias com o coração apertado, o corpo tenso, e aquele pensamento sutil: será que um dia eu vou me sentir realmente bem? Você não está sozinho. Milhões de pessoas estão passando pelo mesmo despertar silencioso. Por fora, tudo parece normal: trabalho, família, rotina. Mas por dentro, há uma alma gritando por alívio, pedindo por reconexão. E você sente que algo precisa mudar, mas não sabe exatamente por onde começar. Eu entendo. Porque eu também já estive aí. Com o corpo cheio de dores inexplicáveis, a mente em guerra, o coração cheio de culpas, medos e lembranças que pareciam não cicatrizar nunca. Acreditava que precisava consertar algo em mim. Mas o que eu não sabia era que não havia nada quebrado, apenas esquecido. O que eu descobri e que quero compartilhar com você é que dentro de cada um de nós existe uma sabedoria antiga, silenciosa, viva. Uma força que o corpo reconhece instantaneamente, mesmo quando a mente duvida. Essa força é o que muitos chamam de vida, outros de Deus, outros de energia, consciência, universo. Mas o nome não importa. O que importa é que ela está aí, agora, respirando dentro de você. Só que, ao longo do tempo, fomos nos desconectando dessa força. Aprendemos a duvidar da nossa própria capacidade de sentir. Aprendemos a calar as emoções, a esconder a dor, a acreditar que a cura vem de fora de alguém, de algo, de um remédio, de uma técnica. Mas a verdade é outra. O corpo não é o inimigo. A dor não é o castigo. A dor é o mensageiro. Ela vem para te lembrar do que você esqueceu, que você é energia viva, que você é som, vibração, movimento, e que as palavras que você usa com você mesmo, com o mundo, com a vida são comandos diretos para essa energia. Você já percebeu isso? Quando alguém te diz algo bonito, o corpo se aquece, o coração se abre, o ar flui com leveza. Mas quando você ouve ou repete palavras de raiva, medo ou culpa, o corpo enrijece, a respiração trava, o peito pesa. Isso não é apenas emocional, é físico, químico, vibracional. Por isso, eu quero te pedir algo agora. Feche os olhos por um instante. Sinta o peso dos seus ombros. Sinta o ritmo da sua respiração. E perceba, há um espaço dentro de você que ainda acredita. Acredita que é possível recomeçar, curar, renascer. Esse espaço é sagrado. É o templo silencioso onde o poder da cura habita. E é justamente esse espaço que as 5 palavras sagradas despertam. Elas não vêm para te ensinar algo novo, elas vêm para te fazer lembrar do que você sempre soube. Você não está quebrado. Você está despertando. E cada célula do seu corpo está ouvindo isso agora. Então, se o que você sente parece confuso, se há lágrimas, se há resistência, está tudo bem. Significa que o corpo está começando a liberar o que ficou preso por tanto tempo. Significa que a alma está respirando de novo. E é aqui, neste ponto de encontro entre dor e esperança, entre cansaço e despertar, que a verdadeira cura começa, porque o segredo nunca foi mudar quem você é. O segredo é lembrar-se de quem você sempre foi antes das feridas, antes do medo, antes do esquecimento. E é exatamente isso que as palavras sagradas vão fazer por você. Elas vão tocar o ponto onde o silêncio e a vida se encontram. Vão atravessar a mente e chegar ao coração, como uma melodia que o corpo reconhece antes mesmo de entender. Fique comigo. Nos próximos minutos, você vai sentir algo mudar, talvez sutil, talvez profundo. Mas uma coisa é certa, nada será como antes. A partir de agora, não estamos mais falando apenas com a mente. Estamos falando com a alma. Tudo o que você sentiu até agora, cada arrepio, cada lembrança, cada suspiro, não foi por acaso. Foi o seu corpo respondendo. Foi a sua alma dizendo:
Eu me lembro disso. Porque antes de receber o novo, é preciso abrir espaço. E o que você acabou de fazer, mesmo sem perceber, foi abrir uma brecha entre o que você acreditava ser e o que você realmente é. Veja, a maioria das pessoas passa a vida inteira olhando para o corpo como se fosse uma máquina que precisa ser consertada. Mas o corpo não é uma máquina. O corpo é um instrumento. E as palavras são as notas que o afinam. Imagine por um instante que dentro de você há um vasto oceano de energia viva, pulsante, vibrante. Agora, pense que cada pensamento, cada emoção e cada palavra que você pronuncia é como uma gota que cai nesse oceano. Algumas gotas geram ondas suaves, harmoniosas. Outras criam tempestades. E é exatamente aí que está a chave da transformação. Não se trata de controlar o mundo lá fora, se trata de mudar a frequência que você emite aqui dentro. Porque quando a vibração muda, o mundo muda com você. Quantas vezes você já tentou curar algo, mudar algo, forçar algo e parecia que nada acontecia? É porque você estava tentando agir de fora para dentro. Mas a verdadeira cura acontece no silêncio. No instante em que você muda a energia que sustenta as suas palavras, a sua realidade começa a se reorganizar sozinha. E é aqui que entram as palavras sagradas. Elas são portais. Portais que atravessam a mente e chegam direto ao campo vibracional do seu ser. Cada uma delas tem uma frequência única e quando você as pronuncia com presença, elas reprogramam o seu campo energético, equilibram seus sistemas, harmonizam seus pensamentos. Mas antes de eu te revelar essas palavras, eu quero que você entenda algo muito importante. Elas não são fórmulas mágicas. Elas são espelhos. Espelhos que refletem o que você sente, o que você acredita e o que você escolhe vibrar. E quanto mais você as USA com consciência, mais elas revelam o que há dentro de você e mais o corpo responde com clareza, saúde e leveza. Talvez você sinta que tudo isso é novo, misterioso, diferente. Mas, na verdade, você já conhece essa linguagem. Você já sentiu isso antes no momento em que alguém te disse eu te amo e o tempo pareceu parar. No instante em que você agradeceu de verdade e uma onda de calma percorreu o seu corpo. No momento em que você perdoou alguém e sentiu o peito se abrir, leve, livre. Ou quando você olhou para o céu, respirou fundo e sentiu uma luz silenciosa dentro de você. Essas são as linguagens da alma. As palavras que não apenas se dizem, se sentem. E é isso que torna essas 5 palavras tão poderosas. Elas não são apenas sons, são frequências que comunicam diretamente com o campo quântico da vida. O que você vai aprender agora não é um conceito, é uma lembrança. E essa lembrança tem o poder de reorganizar todo o seu corpo, suas emoções, suas relações, sua energia. Então, antes de eu te revelar a primeira palavra, eu quero que você prepare o seu espaço interno. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Inspire devagar e solte lentamente. Sinta o ar entrando e saindo, como uma onda suave que lava tudo o que não precisa mais ficar. Agora, coloque a mão sobre o coração. Sinta o pulsar da vida. Esse som, esse ritmo, é o mesmo ritmo do universo. Você está em sintonia com o todo, mesmo quando se esquece disso. E é por isso que, a partir desse ponto, o que você vai ouvir não é apenas conhecimento, é energia viva. Cada palavra que eu disser vai encontrar um eco dentro de você. Cada som vai despertar memórias que estavam adormecidas. E o seu corpo vai começar a se lembrar de como é estar em equilíbrio, em paz, em total harmonia. Porque a autocura não é um milagre, é o retorno ao seu estado natural. E essas 5 palavras sagradas são o caminho de volta. Então, agora sim, com o coração aberto, com a mente tranquila e com a alma desperta, vamos entrar juntos no verdadeiro centro deste ensinamento. As palavras estão prestes a ser reveladas. E, quando você as ouvir, algo dentro de você vai dizer: sim, era isso. Eu sempre soube. Prepare-se. A jornada começa agora. Paz, a vibração da serenidade. Quando você diz paz, seu corpo desacelera. O coração encontra ritmo, o sistema nervoso respira. Diga em voz alta agora: eu escolho a paz. Sinta a diferença. Amor, a frequência mais alta que existe. Não é apenas sentimento, é energia que cria e regenera. Quando você fala amor, cada célula se expande. É o antídoto do medo, o remédio invisível do sofrimento. Gratidão, a chave que abre o portal da abundância. Ao dizer gratidão, você muda sua química interna. Seu corpo libera endorfinas, seu campo vibra mais alto. A gratidão transforma o que temos em suficiente, e o suficiente em milagres. Perdão, a cura da alma. O perdão não é para quem te feriu. É para você se libertar do peso que te prende. Quando diz perdão, o coração volta a bater leve.
E o corpo entende, é hora de se reconstruir. Luz, a palavra da consciência. Dizer luz é lembrar-se de quem você é. Não há escuridão capaz de apagar o brilho de uma alma desperta. Quando você afirma eu sou luz, o universo responde, eu sei. Pense por um instante em tudo o que você acabou de ouvir. 5 palavras simples. Mas dentro delas, vibra o mesmo poder que move o universo. 5 sons que, quando pronunciados com o coração desperto, podem mudar o ritmo do seu corpo, a energia do seu campo e o sentido da sua vida. Agora, respire. Não apenas com o peito, respire com a alma. Sinta o ar entrando como luz, atravessando seus pulmões, alcançando o coração. Sinta como se o próprio universo estivesse respirando dentro de você. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Essas palavras que você acabou de ouvir não são apenas conceitos, são chaves. Chaves que abrem portas dentro de você que estavam trancadas há muito tempo. Portas que escondiam memórias, dores, emoções que você nem sabia que ainda carregava. Mas agora, algo se moveu. Algo despertou. E o que você sente nesse momento, talvez um arrepio, uma lágrima, um calor no peito, é o sinal de que o corpo está lembrando. O corpo está lembrando que sabe curar. A alma está lembrando que sabe amar. E a consciência está lembrando que é luz. As palavras paz, amor, gratidão, perdão e luz não são apenas sons, são códigos sagrados que realinham a sua frequência com a vibração original da vida. Quando você diz paz, o seu sistema nervoso se acalma, a mente silencia, o coração desacelera. Quando você diz amor, suas células se expandem, seu corpo libera ocitocina, sua energia se torna mais leve, mais viva. Quando você diz gratidão, o seu cérebro muda literalmente. A química da alegria começa a fluir. A vida volta a parecer possível. Quando você diz perdão, o passado perde o peso, o coração se abre, e você entende que não precisa mais carregar o que não é seu. E quando você diz luz, tudo se dissolve. Não há mais separação entre você e o todo. Você e o universo são uma mesma vibração, pulsando em perfeita harmonia. Agora, imagine o que acontece quando todas essas palavras se unem. Imagine um feixe de energia dourada subindo da base da sua coluna até o topo da sua cabeça. Imagine essa luz se expandindo, preenchendo o peito, os ombros, as mãos. Imagine seu corpo inteiro envolto em uma frequência tão alta que tudo o que é denso começa a se desmanchar, mágoas, culpas, medos, memórias antigas, tudo se dissolve na luz. Nesse instante, você não é mais apenas alguém ouvindo um vídeo. Você é energia pura, consciente do seu poder. Você é vibração. Você é som. Você é cura em movimento. E talvez, por um momento, lágrimas comecem a cair. Mas não são lágrimas de dor, são lágrimas de lembrança. Porque algo dentro de você sabe que esta é a verdade. Sabe que a cura não vem de fora, nem de alguém, nem de uma técnica. Ela vem de dentro, do espaço sagrado onde moram as palavras, o som, a intenção. As 5 palavras sagradas são um mapa. Mas o destino é você mesmo. E se o que você sentiu aqui te tocou, se houve uma parte de você que despertou, então não ignore esse chamado. Isso é a sua alma dizendo, sim, é por aqui. Continue. Por isso, antes de seguir, feche os olhos. Diga com o coração, em voz alta ou em silêncio. Paz, eu permito o silêncio dentro de mim. Amor, eu aceito ser amado e amar. Gratidão, eu honro o que sou e o que vivi. Perdão, eu libero o que não preciso mais carregar. Luz, eu me lembro de quem eu sou. Agora sinta. Sinta o corpo vibrar, o coração expandir, o ar parecer diferente. Este é o momento da verdade. O instante em que a palavra deixa de ser som e se torna energia viva. E se esse vídeo te fez sentir algo real, algo que você não consegue explicar, é porque você está pronto. Pronto para viver de forma mais consciente, mais leve, mais inteira. Pronto para lembrar que você é o seu próprio mestre, o seu próprio remédio, a sua própria cura. Então, se este momento te tocou, inscreva-se. Não por mim, mas por você. Porque se isso ressoou dentro de você, é porque o universo te trouxe até aqui por um motivo. E se o seu coração bate mais forte agora, é porque ele reconheceu a verdade. As palavras despertaram. E o despertar já começou. Silêncio. Escuta. Sente isso. É o eco do que acabou de acontecer dentro de você. Não é apenas emoção, é movimento energético real. É o corpo se reorganizando, a alma se realinhando, a energia se lembrando da sua origem. Neste instante, você não é mais o mesmo que começou este vídeo. Algo mudou. Algo voltou para casa. As palavras que você ouviu, paz, amor, gratidão, perdão, luz, continuam vibrando dentro de você agora mesmo.
Elas estão viajando pelo seu campo energético, atravessando memórias, dissolvendo densidades, abrindo espaços onde antes havia peso. Cada som que tocou o seu coração deixou uma semente. E essas sementes, mesmo que em silêncio, já começaram a germinar. A cura não acontece como um raio. Ela acontece como um amanhecer devagar, suave, constante. Primeiro vem a luz fraca, quase imperceptível. Depois, o calor. E então, o sol. É assim que a autocura desperta, um raio de consciência por vez. Talvez, a partir de hoje, você perceba pequenas coisas mudando. Talvez acorde com mais leveza. Talvez algo que antes te irritava já não tenha tanta força. Talvez surja vontade de perdoar alguém ou de se perdoar. Talvez simplesmente venha uma paz estranha, boa, sem motivo. Esses são os primeiros sinais. Sinais de que você começou a vibrar diferente. E esse é o ponto mais bonito de tudo. Você não precisou de nada fora de você. Nenhum ritual complicado, nenhuma promessa milagrosa. Apenas palavras. Apenas intenção. Apenas presença. Porque o poder das palavras não está nelas, está em quem as pronuncia. E hoje, você as pronunciou como quem acende uma vela no escuro. Agora, essa chama vive dentro de você. E eu quero que você guarde uma coisa muito simples, mas profundamente verdadeira. Toda vez que se sentir perdido, confuso ou cansado, volta a essas 5 palavras. Sussurras como um mantra, como um lembrete, como um abraço em si mesmo. Porque elas te reconectam ao que é real, ao que é eterno, ao que você é. Paz para silenciar o ruído da mente. Amor para abrir o coração. Gratidão para expandir a alma. Perdão para libertar o passado. Luz para lembrar da sua essência. Essas palavras não terminam aqui. Elas continuam trabalhando dentro de você, como vibrações vivas, moldando o seu campo, alinhando o seu destino, curando o que precisa ser curado. E quanto mais você as pratica, mais o universo responde. Mais coincidências acontecem. Mais sincronicidades aparecem. Mais a vida flui. Você se torna o próprio canal da cura. E o mundo ao seu redor começa a mudar, porque quando uma alma desperta, ela acende outras. É assim que o planeta cura uma vibração elevada por vez. E, acredite, o que você fez aqui hoje tem poder real. Feche os olhos. Respire fundo. E apenas diga em silêncio: eu estou em paz. Eu sou amor. Eu vibro gratidão. Eu libero perdão. Eu sou luz. Sinta o universo responder. Não com palavras, mas com presença. Com aquele silêncio profundo que não é vazio, é plenitude. Talvez o mundo continue igual lá fora. Mas dentro de você, algo irreversivelmente mudou. Você agora sabe. Sabe que a cura não é um evento, é um estado. Sabe que as palavras são pontes e que você aprendeu a atravessá-las. E quando alguém te perguntar o que aconteceu, você não vai saber explicar. Vai apenas sorrir. Porque certas coisas não se explicam, se vivem. Então, antes de ir, prometa a si mesmo uma coisa: que vai continuar falando consigo com amor. Que vai usar palavras como quem oferece flores. Que vai lembrar, todos os dias, que o som é sagrado e você é o templo onde ele vibra. Se este vídeo te tocou, se te fez sentir algo verdadeiro, não o guarde só para você. Compartilhe. Porque cada vez que uma pessoa desperta para o poder da palavra, o mundo inteiro se cura um pouco mais. E se o seu coração pediu mais, se você sentiu que esse foi apenas o começo, o próximo passo já te espera. No próximo vídeo, eu vou te guiar para expandir ainda mais essa energia e aprender como alinhar sua vibração com o campo do amor universal. Mas, por agora, fique neste silêncio. Fique nesta luz. E apenas lembre-se: você não está aprendendo a curar. Você está apenas lembrando que sempre soube. E é nesse instante de lembrança que a verdadeira cura acontece. Agora, antes que este vídeo termine, eu quero que você fique comigo por mais alguns segundos. Porque o que está prestes a acontecer não é o fim, é o começo. Você acabou de ativar dentro de si algo que muitos passam a vida inteira buscando do lado de fora. E talvez você ainda não perceba totalmente, mas neste momento, a sua vibração está diferente. O seu campo está mais leve. A sua respiração, mais profunda. A sua consciência, mais desperta. Mas a cura, essa jornada luminosa, não termina aqui. Ela é como uma trilha de luz que vai se revelando passo a passo, à medida que você caminha. E cada passo que você dá em direção a si mesmo, o universo dá 10 em sua direção. Este vídeo foi apenas a primeira porta. E do outro lado dela, há um caminho inteiro esperando por você, um caminho de reencontro, de autoconhecimento, de expansão. No próximo vídeo,
Eu vou te guiar ainda mais fundo nesse processo. Você vai descobrir como usar o som, a respiração e a vibração das palavras para alinhar suas emoções, fortalecer seu campo energético e elevar sua frequência a níveis que talvez você nunca tenha experimentado antes. Porque existe uma ciência invisível por trás das palavras. Existe um modo de usar a voz como ferramenta de cura. E quando você aprende a vibrar conscientemente, tudo muda: o corpo, as relações, o destino. Então, se o que você sentiu aqui ressoou, se algo dentro de você despertou e disse eu quero continuar, siga esse impulso. Clique para ver o próximo vídeo, não como quem apenas assiste, mas como quem dá um passo sagrado na própria jornada. Não é sobre mais um conteúdo, é sobre mais um nível de consciência. Imagine o que pode acontecer se você decidir continuar. Imagine-se praticando cada uma dessas palavras todos os dias, até que se tornem parte do seu respirar, do seu pensar, do seu viver. Imagine acordar sentindo uma calma que vem de dentro, uma confiança silenciosa, uma clareza que não depende de nada externo. É isso que vem a seguir. É isso que te espera. Mas lembre-se, este não é um convite apenas para assistir, é um convite para se comprometer com a sua própria luz. A cada novo vídeo, a cada nova palavra, você vai se perceber mais alinhado, mais forte, mais inteiro. Você vai começar a sentir a sincronia, aquelas pequenas coincidências que não são coincidência nenhuma. A vida vai começar a te responder de outro jeito. E sabe porquê? Porque quando você muda a sua vibração, o universo inteiro se reorganiza ao seu redor. As pessoas certas chegam. As oportunidades certas aparecem. Os medos perdem o peso. A luz encontra passagem. Então, antes de sair, faz um último gesto por você mesmo. Clique para ver o próximo vídeo e permita que o processo continue. Você já deu o primeiro passo e isso já é um milagre. Agora, basta continuar caminhando. No próximo capítulo dessa jornada, você vai aprender a ancorar essas palavras na sua rotina, a usá-las como escudo energético, como medicina vibracional e como portal da expansão da consciência. Você vai aprender a transformar simples gestos e frases em rituais de poder. E vai entender que a cura não é um destino, é um estilo de viver. Mas se, por algum motivo, você decidir parar por aqui, tudo bem. O essencial já aconteceu. As palavras estão vivas em você. E uma vez despertas, elas não voltam a dormir. Mesmo que amanhã a rotina volte, mesmo que o mundo grite, mesmo que a mente duvide, lembre-se, há um lugar dentro de você onde sempre é calma, sempre é luz, sempre é amor. E você já sabe como chegar lá. Basta pronunciar. Basta sentir. Basta lembrar. Agora, olha ao seu redor. Tudo parece o mesmo, mas algo está diferente. E esse algo é você. A energia mudou. A vibração se elevou. A jornada começou. Nos vemos no próximo vídeo, onde a sua voz se tornará instrumento de cura, e o som, o idioma da alma. Porque a transformação que começou aqui, ainda está apenas começando. Com amor, luz e gratidão infinita. Até o próximo despertar.